20, a proibição de adoração e sacrifício de crianças a Moloque. Deus é bem incisivo sobre isso. Não poderiam passar as crianças no fogo, sacrificar as crianças a Moloque. Deus também começa a mostrar a desobediência, seus estatutos, e muitos deles seriam cumpridos com a morte pela desobediência. Proibido buscar adivinhadores, encantadores. Para que possam obter coisas para proveito próprio. Então, é proibido essa prática de adivinhadores, feiticeiros. Deus recrimina isso também, que chega aos nossos dias, né? Levítico 21, 1. Leis acerca dos sacerdotes. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo. Deus está orientando que Moisés diga ao sacerdote: se morrer alguém entre o povo, ele não pode ir lá tomar luto, haver luto. Ele tem que ficar na posição dele, não cabe a ele ir lá e se contaminar por causa de um morto entre o povo. 2. Salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão. Só se for o parentesco mais chegado que falecer, pode ir lá dar assistência, comparecer. Pai, mãe, filho, filha e irmão. 3. E por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Então também, a irmã virgem que ainda não tem marido, ele vai lá e também dá essa atenção nessa hora difícil, a hora que alguém parte. Só os chegados à família, se for entre o povo, para ele não participar. 4. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo, para se aprofanar. Nós temos uma passagem em Lucas 9,57. Os contextos são diferentes, mas nós podemos tirar alguma coisa. O Senhor pode nos mostrar alguma coisa nessa passagem. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, o Senhor está na caminhada dele, o Senhor Jesus pregando o Evangelho, libertando, curando, sarando, e a um determinado momento alguém se oferece para seguir Jesus, servir a Jesus. E disse-lhe Jesus:
As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, por quê? Porque ele está servindo a quem? A Deus, ao Altíssimo. Então nada desse mundo o fará perder tempo, porque ele tem qual é o alvo de Jesus? Chegar a Jerusalém para o sacrifício. Então ele tem uma missão. Então ele não pode reclinar a cabeça, descansar nesse mundo, porque ele já tem a missão dele e serve ao Deus Altíssimo, ao seu Pai. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então outro também se ofereceu. Só que esse, Senhor, antes de eu seguir, né, para servi-lo, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Não. O que ele tem? O que Jesus está dizendo a ele? A partir do momento que você seguir, você tem uma missão. Deixa lá as pessoas que estão envolvidas, né, fazerem isso. Se você decidir a me seguir, você tem um caminho, já tem uma missão. E você também não vai ter onde recostar a cabeça aqui. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso. Então, os contextos aqui são diferentes, porque aqui há um sacerdote escolhido por Deus e Deus está instruído para ele não tomar parte desses procedimentos de morte, né, quando a pessoa morre. E Jesus aqui, ele tem discípulos querendo segui-lo. Mas lá no fundo, qual o principal disso tudo? Aqui o sacerdote ele tem que servir a quem? A Deus. As coisas de Deus. Ele é escolhido, é separado para servir só as coisas de Deus. Então, o que Deus está dizendo? Não perca tempo com isso. Você tem um alvo. Jesus aqui está na mesma, lá no fundo também é isso. Vocês têm, a partir do momento que você me serve, você tem um alvo. Então, não perca tempo com as coisas que não são do meu Pai. A gente tem que ir em frente e fazer a missão. Então aqui no fundo é a mesma coisa. Aqui Deus está dizendo que eles são separados e eles não podem perder tempo com essas coisas. Né? Porque eles são exemplo para o povo. Né? Então se eles irem lá tomar partido das coisas do povo, eles são santificados para Deus, separados para Deus, acaba o quê? Quebrando tudo isso. Quebrando esse exemplo que os sacerdotes têm que ser de Deus. Então por isso que eles não devem tomar parte da coisa do povo, só se forem as pessoas achegadas a eles. Mas aqui Jesus, mais à frente, ele diz que nem o Pai. Jesus aperta mais. Deus ainda aqui está dando uma abertura para o mais chegado. Mas aqui no novo Jesus já diz, nem Pai. Então, no fundo, o que Deus quer falar? As coisas do reino, ela tem prioridade. Prioridade em tudo que nós fizemos. Primeiro se separa o que é de Deus, o que é do reino. Depois vem as outras coisas. Então, tanto aqui como Jesus, como aqui, Deus está instruindo já os sacerdotes sobre isso. Levítico 21:5. Não farão calva na sua cabeça e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Isso são maneiras, né, de os povos, para onde eles vão, os povos pagãos, de expressar a dor, expressar o luto. Então Deus já está separando, não pode fazer isso.
6. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Separados, tem que ser exemplo. Isso chega até nós, nós temos somos separados, né? Somos sacerdotes. Hoje em dia, cada um de nós que confessa e serve ao Senhor, nós somos sacerdotes. Então nós temos que ser um exemplo das coisas de Deus. Nós temos de ter uma maneira de diferenciarmos dos outros. Mas diferenciar de que jeito? Quando a gente está aqui dentro do Evangelho, buscando, né, estar aqui, a nossa vida, nesse caminho, a maneira de agir, decidir, pensar, falar, andar, a maneira que nós nos damos com as amizades, a maneira que nós tocamos os negócios que o Senhor coloca nas nossas mãos, a maneira de lidar com o dinheiro. Então, tudo isso, há uma diferença de nós para o mundo. Então, é essa diferença que o Senhor cobra aqui aos sacerdotes. Isso chega a nós porque nós também somos sacerdotes. Tudo que está sendo falado aqui nos chega porque nós já cansamos de ver. Somos sacerdotes eleitos por Deus. Então, quando ele está passando aqui as instruções, essa maneira, né, essas leis do sacerdote, como ele deve se portar, isso chega a nós nos dias de hoje. 7. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Então aqui é uma tribo separada, e aqui fica bem claro que o sacerdote ele tem família. O sacerdote tem família. Eu creio que é muito difícil alguém falar sobre família se ele não tiver uma família. Como vai se orientar sobre família se você não viver aquilo? Se você não vivenciar aquilo? Uma visão se tem quando você é solteiro, quando você é uma pessoa sozinha, se dedicou sua obra toda. Outra coisa é quando você é casado. A maneira de tocar a vida, a maneira do evangelho é totalmente diferente. Então, como se vai principalmente passar sobre a palavra se eu não vivo isso? Se eu não sou casado, se eu não tenho família? É muito diferente. Então, eu creio que aqui Deus coloca, dá essa autoridade para o sacerdote ter a família dele por isso. Porque ele tem a base na família. Quem vai orientar? Tem que viver isso. E aí nós chegamos ao celibato, o padre, né? Ele se exclui, né, dessa vivência. Mas nós vemos aqui na palavra que o casamento é totalmente autorizado por Deus para os seus sacerdotes. Agora, ele não pode escolher, na hora de escolher, sim, ele não vai escolher, ele vai escolher algo, uma pessoa que se enquadre, né, sendo do povo de Israel, e ela não pode ter esses erros, não está julgando ninguém, mas para acompanhar o sacerdote, tem que ser uma pessoa também que se separe para acompanhar. Então tem que ser uma mulher que não seja prostituta, uma mulher envolvida com o mundo, para acompanhar o sacerdote. 8. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Então, o Jesus vem confirmar e dizer que o homem tem que amar a mulher como ele ama a igreja. Então, a igreja e a família, elas são totalmente unidas. Há uma união entre a família e a igreja. A família, para Deus, é o começo da igreja dele.
Por isso que Jesus vem, ele encabeça, né, também a família. Então, tem que ter, nós, muitos de nós, depois que a gente adentra o Evangelho, mas isso nós temos de passar para os nossos filhos. Né? Passar para os nossos filhos. Que a seriedade do casamento, a seriedade que Deus dá aqui aos sacerdotes, para a formação da família, que vai ser a base e vai ser o exemplo lá para o povo. Então o sacerdote, a família dele tem que ser exemplar. Deus está passando isso aqui para a gente. Então, vamos lá, 1 Timóteo 3, 1, 5. 1 Timóteo, primeira carta, Timóteo. Nós sempre temos de ver como Deus ele coloca as coisas, porque ele busca sempre a perfeição. Não discriminação, perfeição. Uhum. 1 Timóteo 3. 3:1. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Tá. 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja impreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Amém? Então aqui Timóteo vem detalhando, né? Aqueles que desejam estar à frente da obra do Senhor. E nós vemos mais uma vez a família caminhando junto com o sacerdócio. Se a pessoa que está na frente de obra, ela não consegue governar a sua casa é uma bagunça, como que ele vai poder dirigir as coisas de Deus? Então, novamente, a família caminha junto. Deus coloca isso, está determinando isso lá em Levítico, cumpre-se aqui. Jesus, né, chama essa responsabilidade da família, cumpre-se aqui tranquilamente no Novo Testamento. Nós temos esse problema nas lideranças, né, porque tem grande esse Campo de Madureira. Todo mundo sabe, ele foi um dos pioneiros a liberar certas coisas dentro do casamento, enquanto a Bíblia diz ao contrário, e nós vemos a Bíblia dizendo isso. Então nós temos que ter muito cuidado sobre relacionamento, sobre casamento, porque ele caminha
o ministério da pessoa caminha junto com o casamento. Deus é bem claro sobre isso. Então a gente tem que sempre ter a orientação do Espírito, pedir orientação a Ele, para a gente caminhar dentro do que o Senhor quer. E Deus aqui tem esse cuidado na hora lá do sacerdote. Deus quer que o sacerdote, a gente está vendo ele falando sobre não escolher uma prostituta, mas ele está falando em perfeição, não excluindo a pessoa, porque aquela pessoa ela tem todo o direito de se arrepender, aquela pessoa tem todo o direito de recomeçar a vida, como Jesus disse, a prostituta vai e não peque mais. Mas Deus trabalha dessa maneira para a gente entender que as coisas dele têm que ser certas. E ele busca a perfeição. Deus gosta de perfeição. Levítico novamente. 9. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimado. Então, são pessoas ensinadas diretamente, o sacerdote é o chefe da família. Sacerdote duas vezes, é um sacerdote do Senhor na casa do Senhor e é um sacerdote dentro da casa. Então, os seus filhos estão sob sujeição dele, enquanto não criarem outra família, sob a sujeição dele. Então, quando acontece isso aqui, o que houve? Houve um desvio dentro da casa do sacerdote. E se houver a filha prostituir-se, ela vai pagar com a vida, pagaria com a vida. Que já foi linkado aqui, afastamento de Deus, né? Obviamente ela não seria queimada. Primeiro, como nós vimos no capítulo anterior, algum tipo de atribuída da pessoa morrer, depois é queimada, era queimada. É duro? Era duro, né? Mas é a maneira que Deus veio trazendo esse povo, e para nós hoje em dia o afastamento de Deus é a morte espiritual. Então, o sacerdote, a minha responsabilidade como sacerdote é trazer aqueles que estão abaixo, dentro da palavra de Deus, ensinando eles dentro da palavra, mostrando a verdade da palavra de Deus, para que ele, quando começar a voar, começar a sua caminhada, ele ter tudo isso na sua mente, né, no seu coração, para que ele seja dentro da palavra. Então, isso Deus está deixando bem claro, é uma obrigação, isso tem que acontecer dentro da casa do sacerdote. E tem que ser um exemplo dentro do ofício e dentro da casa dele. 10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça nem rasgará as suas vestes. Mesmo caso como aconteceu lá atrás, quando os 2 filhos de Arão foram fulminados. O que Moisés falou? Vocês são sacerdotes escolhidos. Não vão descobrir a cabeça, né, nem rasgar suas vestes. Vocês foram chamados, foram separados. Então, é o Senhor que está... são determinações do Senhor, mantenham a posição de vocês. A mesma coisa aqui. Aconteceu isso. Então, o sacerdote, o pai, o sacerdote tem que manter sua posição. 11. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, se contaminará. Isso.
por causa, né? Por causa. Agora, se for o pai e a mãe, sim. Então, aqui é uma diferença. Por causa. Ou a mãe ou o pai, né? O chamando para alguma coisa. Lá, no começo, nós vimos que se acontecer com o pai ou a mãe, ele vai ter de, né, ir lá. Agora que por causa, por algum motivo, o pai ou a mãe o chamam. Então, por causa, então é diferente. Aí ele não tem que fazer isso. 12. Nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Isso acontece muito no dia de hoje para você notar. Na igreja, vamos por exemplo, o pastor, assim, vamos falar só para a gente entender mais ou menos. O pastor está sentado lá no púlpito, a igreja toda. Então, qualquer movimento do pastor, o pastor está todo mundo olhando. Todo mundo acompanha o que o pastor está fazendo, onde ele vai, o que ele está fazendo. É assim. É igual sacerdote. Todo mundo acompanha o que o sacerdote está fazendo. Então ele tem que fazer o quê? Coisas que dê exemplo para aquele povo. Que ele está na intercessão, né, de Deus para esse povo. Então ele tem que fazer o quê? Coisas que atraiam esse povo com exemplo, com coisas de exemplo santíssimo de Deus. É por isso que hoje em dia o pastor é tão... a gente estava até... tanta piada sobre pastor, tanta piada, virou chacota, né, o pastor. Chacota, porque é tanta piada, é tanta... Por quê? Movimentação dele. Eles próprios buscaram, com o decorrer dos anos, essa posição agora, de chacota. Porque as atitudes, com todo mundo olhando, e a gente nunca pode esquecer que o mundo ele só está para criticar. Então ele não conseguimos, né? Não se conseguiu ser um exemplo dentro da igreja e fora. Então aí o de fora aproveitaram. Agora o nome pastor é como se fosse uma chacota. A verdade é essa, né? De tanta piada, de tanta coisa. Mas foi o quê? Quem fez isso? Uma coisa, a atitude, a maneira de agir foi, né, se degradando e chegou a esse ponto aí. Agora, para recuperar isso, aí cada um de nós, cada um que está nas suas posições, vai fazer as coisas, a sua parte com seriedade. Cabe a cada um. 13. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. A esposa tem que ser, já foi falado lá em cima, uma pessoa do povo, separada e virgem. Tem que ser uma mulher na sua virgindade, que a virgindade nesse tempo era a pessoa separada. Hoje em dia se fala em virgindade e ri da cara da pessoa, né? Então são épocas diferentes, né? Mas cabe separação. 14. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, esta não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. Isso. Então, uma mulher do povo, dentro do povo lá de Israel, e virgem. Separada, esperando no Senhor alguém que venha assumir o compromisso. Então, por isso que ela aguarda. Como Maria foi separada para José, nós já vimos lá a mulher separada, assume-se um compromisso, apesar de cada um estar morando na sua casa, mas é dedicada àquele varão. Então ela está aguardando, aí fica virgem até que se consuma. O sacerdote é obrigado a escolher uma mulher virgem. 15.
e não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Isso, a descendência. Esse caminho que Deus está dando a ele é o quê? Para ele, de descendência em descendência, o filho, o primogênito. O primogênito vai, o quê? Vai seguir esse mesmo caminho, a descendência. Depois o outro, após o outro. Descendência. Porque se alguém quebrar, então Deus está falando para não quebrar isso, de descendência, para não quebrar a descendência, não amaldiçoar a descendência. Muitos de nós vêm lá do passado quebrando maldições. Para a nossa descendência, a partir daqui, ser entregue ao Senhor. Vem quebrando maldições, muitos de nós, a gente sabe disso. Que até chegar a nossa descendência, a casa não servia ao Senhor. Mas a partir daqui, vai servir ao Senhor. Então, daqui de descendência para descendência. É o que o Senhor está falando aqui para eles. Então, o começo do sacerdote, a responsabilidade, tanto na descendência quanto, por exemplo, do povo. Deus não está fazendo, quando ele fala isso, que nós temos que ter em mente, senão, isso que muitos dizem, Deus é ruim, Deus, quando começa a ler, principalmente o livro de Levítico, Deus faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está trabalhando, tem um fundo que é Jesus, chegar a Jesus. E Jesus, através de Jesus, tudo vai ser, todos os pecados são perdoados. Desde que a pessoa, né, queira realmente se livrar do pecado. Então Deus está trabalhando aqui isso. Então aqui ele precisa da perfeição. Ele precisa da perfeição para que Jesus seja fundamentado, formado na perfeição. Isso que nós temos que entender. Ele não está fazendo acepção de pessoas. 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Isso. Então, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou quebrado a mão, ou o corcovado, ou anão, ou que tiver belina no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Então aqui Deus começa a dar uma lista que impossibilitam o sacerdócio. Não está fazendo acepção de pessoas, por isso que a gente tem que ter essa direção aqui, para a gente se confundir. E sempre lembrando também que Deus associou lá a lepra, uma doença, a falhas, a pecados. Então nós temos também essa vertente, que a gente também pode considerar. Então, ele está dando uma lista para o quê? Para a perfeição. Ele quer lá no fundo, no final de tudo, o que ele está trabalhando é a perfeição. A perfeição do sacerdote. E a perfeição é sem pecados. Não é isso? A família sob o controle dele, uma família como exemplo. E agora ele traz para essa parte, para mostrar a todos, a mostrar, como nós hoje em dia vemos, a perfeição de Jesus. Então ele está trabalhando isso, trazendo para que tudo seja perfeito. E obviamente ele associa também isso tudo aqui a falhas também do ser humano, obviamente. 21. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas poderá comer.
Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, por quanta falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Tanto que ele diz aqui no 22, voltemos lá no 22. O pão do seu Deus, das santidades, de santidades e das coisas santas, poderá comer. Entenderam? Então ele faz essa lista aqui, né, de deformidade, mas ele diz que a pessoa participa do sacrifício. Daquela parte que é dada aos sacerdotes, eles também participam. Normalmente, ele não está fazendo acepção. Porque a pessoa cega não pode ser sacerdote, porque a pessoa está trabalhando na perfeição. Mas eles estão chamados a participarem das ofertas, como a dada a parte ao sacerdote, na oferta da paz, da comunhão, eles comerem normalmente. Que hoje nós temos um sacerdote perfeito e um sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Não é isso? Então é isso que Deus está fazendo aqui, trazendo tudo para a perfeição, para que nós, hoje, né, nós somos privilegiados de termos já a perfeição, mas aqui ela está sendo formada. E tudo tem que estar no seu devido lugar, perfeito. Para como Jesus está nos dias de hoje, por tudo isso que está acontecendo, tem que ser perfeito, amados. Tem que ser incorruptível, tem que ser santo, porque a coisa é séria, né? Nós vemos, a batalha espiritual é forte. Então tinha de ser algo perfeito para suportar tudo isso e nos dar, a cada um de nós, toda essa certeza que nós estamos no caminho certo. Porque tudo foi feito em cima do quê? Da perfeição divina, da perfeição de Deus. Hebreus 10, 12, para fechar o sacerdócio perfeito de Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus. Está tudo em Hebreus. Nós sabemos que o livro de Hebreus caminha junto com Levítico. A confirmação de Levítico está em Hebreus. 10, 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então ele não é só sacerdote, ele é o sacrifício perfeito. E 4,14, Hebreus 4,14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Não, 4,14. É do antigo. É a primeira, Hebreus. É mesmo. Saiu. 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Perfeito sacerdócio. Sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então Deus está trabalhou toda a parte de sacrifício, a perfeição do sacrifício, que é Jesus, e trabalhando a perfeita, né, parte do sacerdócio também, que é Jesus. Então porque nós vimos Deus autorizando a morte no 20, né, que descumprisse. Agora nós vemos, parece, mas não é que ele esteja fazendo acepção de pessoas, ele está trabalhando a perfeição do sacerdócio, que é Jesus.
Mas em momento nenhum ele exclui nenhum disso. Até porque se hoje em dia a prostituta, o homossexual, o ladrão, seja o que for, todos eles podem se arrepender por causa do sacrifício de Jesus. Então não é acepção de pessoa. É a necessidade de haver um ser, né, espiritual, perfeito, para que nos dias de hoje ele nos passasse isso para cada um de nós. Sustentasse toda essa nossa imundícia, todas as nossas falhas, nossos erros, para que nós pudéssemos, né, ter uma chance de fazer as coisas certas. Então esse é Jesus Cristo. Transforma totalmente as nossas vidas. Mas por quê? Porque Deus aqui trabalhou nisso tudo. Né? Só Deus poderia ter feito isso. Uma aula perfeita dessa. Amém? Amém. Levítico 21. Amém. Dúvidas, acréscimos?